Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, um jornal eletrônico com notícias resumidas para você que acompanha os meus endereços na internet. Você que acompanha o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórter paulomaciel.blogspot.com e também facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Notícias desta segunda-feira, 21 de outubro de 2019. Olha, hoje tem o Terço dos Homens, às 18h10 na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Você é convidado, hein? Você que precisa de espiritualidade, você que precisa se conectar com Deus, vamos então rezar, porque Deus ajuda quem reza. Deus atende os pedidos de quem ora. Pois é, então, 18h10, oração do Terço dos Homens, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. E logo depois, às 19h, tem a Santa Missa. Hoje também é dia do curso de Bíblia, no edifício São João Paulo II. Continua, o curso de Bíblia. Toda semana tem a continuidade, as aulas do curso de Bíblia, cujas aulas estão sendo ministradas pelo padre Malvino Xavier da Silva. Vamos a alguns indicadores econômicos do último fim de semana. Olha, o dólar norte-americano fechou na última sexta-feira em baixa de 1,22%, cotado a R$ 4,11. A Bolsa de Valores, índice Ibovespa, teve baixa de 0,27%, mas está com uma pontuação muito importante ainda, 104.728,89 pontos. O salário mínimo em vigor vale R$ 998. A taxa básica de juros da economia brasileira, taxa oficial do governo, 5,5%. É a taxa Selic, taxa anual, 5,5%. A inflação dos últimos 12 meses, segundo o Banco Central, 2,89%. Inflação também muito baixa, e isso é importante. Vamos lá, mais notícias. Eu quero passar para você essa informação aqui. Gente, um homem foi encontrado morto no ginásio de esportes da Adenc, em Colatina, no último fim de semana. Era um funcionário da prefeitura municipal. Ele, segundo o representante da prefeitura, sofreu um infarte e morreu no local. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal, SML, no bairro São José de Anchieta, próximo da Santa Casa, em Colatina. A pessoa que morreu se chamava Humberto Cardoso, era vigia da prefeitura, e teve um infarto. Pois é, ele deixa a esposa e 3 filhos, e aqui nós deixamos nossas condolências, nossos pêsames a toda a família. Vamos a mais notícias nesta segunda-feira, dia 21 de outubro. Olha, em agosto, mês de agosto, nesse mês de agosto, uma notícia nacional, porque é sobre aquele médium João de Deus, do estado de Goiás. Em agosto, ele está detido. Em agosto, ele foi avaliado sobre a sua situação de saúde, para verificar se ele realmente está doente. Então, houve uma avaliação do seu estado de saúde no mês de agosto. Ele está há 10 meses preso. João Teixeira, ou João de Deus, como ele é conhecido, ele informou na época da avaliação que não sabe ler nem escrever, só assina o nome, tem problema coronariano e também no abdômen. Estava usando, inclusive, uma bengala. Ele perdeu 37 quilos desde a sua prisão. João de Deus, o médium, ele é réu em vários processos. Ele foi denunciado por abuso sexual.
né? E, segundo as informações, não sofre de doença mental. E a perda de peso, segundo as autoridades, é normal, pois ele tinha excesso de peso. O advogado do médium João de Deus teme que ele morra na prisão. Por isso, né, queria sua soltura. Ele tem 78 anos de idade. Esses dados foram veiculados no programa noticioso de revista Fantástico da Rede Globo. Olha, tem um homem que está desaparecido na Alemanha há vários dias e a família está preocupada. É um desaparecido, um brasileiro desaparecido na Alemanha. A família está muito preocupada porque não há informação da polícia alemã. Matheus Amaro está desaparecido na Alemanha há muitos dias e há 3 anos e meio ele foi morar naquele país europeu, em Hamburgo. A lei alemã não permite falar sobre esses casos. Lá a pessoa é livre, então ela pode viver a sua vida sem dar informações. Desde 27 de setembro, ele está desaparecido, esse homem. E a mãe foi para lá, inclusive, preocupada, porque não consegue as informações. Vamos aguardar, então, para ver como é que vai se desenvolver esse caso. Olha, uma notícia também interessante para você que acompanha o nosso web jornal do Paulo Maciel, desta segunda-feira, 21 de outubro de 2019. Um homem foi acusado de enganar e escravizar mulheres em Minas Gerais. Gente, olha só, ele teria enganado e escravizado 170 mulheres. Que notícia, hein? Puxa vida. Outra notícia, um incêndio numa boate no centro do Rio de Janeiro. Isso foi na sexta-feira, só que é importante a gente dar essa notícia aqui, porque, vejam bem, 4 bombeiros que foram tentar debelar o fogo morreram. 4 bombeiros morreram nesse incêndio no centro do Rio de Janeiro. Minha Nossa Senhora, né? Nossos sentimentos à família e à corporação. As famílias e a corporação. Uma outra notícia que é importante também, todas elas são importantes, mas eu falo resumidamente. 3 jogos importantes do Campeonato Brasileiro no último fim de semana. O Vasco venceu o Internacional no Rio Grande do Sul, jogando na casa do adversário. O Vasco venceu por 1-0, né, e está lá no G, no G não, na zona de, quase na zona abaixo, acima do rebaixamento, né? Está entre os 6 da zona lá embaixo da tabela. Então está entre os 6, não está na zona de rebaixamento não, está entre os 6. O Vasco venceu, então é um alívio para o time, né, cujos torcedores estavam preocupados. Já o Palmeiras, que está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, colheu um empate de 1-1 com o Atlético Paranaense. Empate de 1-1, hein? E com isso, o Flamengo, que venceu por 2-0 o Fluminense, se distanciou. O Flamengo está com 10 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, na frente do segundo colocado, que é o Palmeiras. 10 pontos. Praticamente o Flamengo será campeão, né? A não ser que aconteça algo extraordinário e o Flamengo comece a perder direto aí, porque com essa diferença, né, é o tal do siga o líder. O Flamengo já olha para trás assim e já não vê quase ninguém, né? Poxa, o pessoal brinca muito, né? A gente brinca muito, né, meu amigo José de Almeida, que é flamenguista, né? José de Almeida é flamenguista e já deve estar utilizando a camisa do Flamengo por aí. Olha, um detento morreu em Colatina. Um detento foi morto em Colatina com 6 tiros. Foi um episódio que aconteceu na delegacia de Colatina, no bairro Marista. A informação que se tem, foi passada para a imprensa,
é que a polícia agiu em legítima defesa. Então, os policiais foram atacados na delegacia e eles agiram em legítima defesa. O preso, o detento, ele tentou fugir e enfrentou os policiais, né? Não quis receber as ordens da autoridade policial e acabou sendo morto, né, em legítima defesa, segundo as informações. É lógico que vai haver investigações mais aprofundadas, mas é esta a informação inicial passada para a imprensa. Uma outra informação também que eu estava observando do noticiário de Linhares, da TV Gazeta Norte, é que em Linhares já foram mortos 58 indivíduos. Olha, neste ano. É o município do Norte com mais homicídios. Então, 58 pessoas já mortas em Linhares neste ano. E em 7 dias, houve 7 assassinatos, ou seja, um por dia. Não, eu estou impressionado como acontecem homicídios em Linhares. 7 dias, 7 assassinatos. Homens e jovens estão entre eles, a maioria deles. Até 26 anos é a faixa etária. A última vítima foi no domingo, um homem morto. Agora, em Vitória, gente, tem um comércio eventual, que é o comércio de ambulantes, que está sendo fiscalizado pela Prefeitura Municipal de Vitória, na capital. E no último fim de semana, nos últimos dias, esse processo de fiscalização gerou uma exoneração da chefia da fiscalização. Então, gerou uma exoneração da chefia dos fiscais, porque houve uma ação considerada imprópria. Diferente do comércio licenciado, esse comércio ambulante, ele tem algumas regras, então a fiscalização age, né? Parece que havia cadeiras colocadas em local de passagem de pedestres, e a fiscalização, né, foi averiguar, foi tentar colocar ordem, e houve alguma confusão. Depois, então, foi informado que a chefia foi exonerada, né, a chefia. Então, é um assunto muito polêmico, porque parece que a prefeitura ela dá um treinamento ao vendedor que pode atuar. Ele tem que ser regularizado, né? Aí ele pode obter uma licença para atuar como ambulante. Então, não pode fazer de qualquer maneira, tem que procurar se licenciar, regularizar a sua situação, inclusive porque existem, alimentos, produtos que são difíceis de ser liberados de qualquer maneira. Tem que ter um controle sanitário. Então, você que é ambulante, a gente sabe que há um índice de desemprego significativo no país e que as pessoas precisam trabalhar, mas tome cuidado, qualquer coisa, você que, por exemplo, vai colocar cadeiras em locais da passagem de pedestres, do livre trânsito de pedestres, você acaba prejudicando o direito de ir e vir. Então, procure informação junto à Prefeitura de Vitória, o que pode, o que não pode, converse com o fiscal ordeiramente, civilizadamente, pronto, né? Não vamos fazer enfrentamento. Olha, gente, um advogado foi preso, durante uma confusão numa boate na Praia da Costa, em Vila Velha. Meu Deus, ele foi detido pois teria sacado a arma no local, nessa boate. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, foi comunicada. Ele estava com uma pistola 380 e munições. Mas a informação até o fechamento desta edição do Web Jornal do Paulo Maciel é de que o advogado não ficou preso. Ele vai responder por esse delito
sacou a arma, né, se envolveu numa confusão, ele vai responder em liberdade, né? Não sei qual o nome correto que se dá, se é um delito, uma infração. Eu sei que houve uma ocorrência e ele vai ter que responder por ela, mas responderá em liberdade. Olha, gente, dois jovens em estado grave ainda, um no estado mais grave que o outro, por causa de uma festa rave, que é uma festa de música eletrônica realizada recentemente em Guarapari, cidade de Saúde. Então, dois jovens estão ainda internados em estado grave. Gente, me parece que surgiu nessa festa ou no entorno dela uma droga sintética, que inclusive não está muito bem pesquisada e nem se sabia da sua circulação no estado. É potencialmente muito forte. A mescalina, que é um produto químico, ele potencializa ainda mais a substância tóxica. Então, parece que muitos jovens acabaram consumindo o narcótico, né, o alucinógeno, e acabaram sendo hospitalizados, sendo que 2 continuam, um em estado grave. Né? Então, a droga sintética, que é muito perigosa, as outras também são, mas a sintética não se tem um estudo, nem se sabia da sua circulação aqui no estado, essa misturada com a mescalina. Minha nossa, né? Inclusive eu errei num noticiário, acho que foi do sábado, ao dizer que um jovem morreu. Eu ouvi essa notícia, mas era inverídica, né? Não houve morte, mas houve sim situação de morte, quase morte. Situação de quase morte, porque, né, pessoas graves, em estado grave, inclusive o delegado que deu a informação, disse que um dos jovens, ele tomou uma pílula gelatinosa dessa droga, e se fossem duas pílulas, certamente ele teria morrido. Então, houve situação de quase morte aí, né? 2 pílulas chegam a matar a gente. Vocês que são jovens, famílias, não deixam seus filhos consumirem substâncias tóxicas. Puxa vida, são invasivas, são patológicas. Fazem mal, gente. Não adianta dizer, não faz mal. Fazem sim. Inclusive, a pessoa fica insaciável, quer 1, quer 2, quer 3, e acaba acontecendo o que aconteceu aqui, overdose, pode morrer, não é? Então, jovens, não entrem nessa, há outras formas de se divertir. Pelo amor de Deus, a vida é tão boa, tão bela, tão bonita, não é? Então, realmente é preciso uma conscientização. Temos as pastorais da sobriedade na Igreja Católica. Frequente, jovem, vá lá ouvir a palavra de Deus. Tem o AA, Alcoólicos Anônimos, que também atende nesse caso, Narcóticos Anônimos, o NA. Temos as comunidades terapêuticas da Igreja Católica. Eu posso falar aqui de Linhares, por exemplo, que tem a comunidade São Francisco. Em Aracruz tem a comunidade Betânia. Em Colatina tem a Fazenda da Esperança, no bairro 15 de Outubro. São comunidades terapêuticas ligadas à Igreja Católica. Vá até uma Igreja Católica, procure saber, procure o pároco, procure se informar. Frequente uma dessas comunidades, livre-se dessa dependência, dessa escravidão, do alucinógeno, do narcótico, da droga. Isso leva, infelizmente, à morte. Tá bom? Procure uma vida renovada, uma vida espiritualizada, uma vida em Deus. Vamos lá, mais uma informação. Olha, 100 celulares quase foram furtados do Shopping Vitória, na capital do estado. Um homem foi preso e outros fugiram. Esses 100 celulares, gente, eles custam, sabe quanto? R$200 mil. A polícia conseguiu prender um, né, dentro da passagem do ar. Meu Deus do céu, do ar refrigerado ali.
Eles usam de todas as artimanhas para furtar, para praticar o mal, hein? Infelizmente. Olha só o que os desviados da lei, os transviados da lei fazem, passando pela tubulação de ar. Ainda bem que a polícia interveio e conseguiu, aí. Pelo menos prender um e está à captura do outro, ou dos outros. Minha nossa, impediu um prejuízo aí, olha, de R$200 mil, a soma do prejuízo que seria se os 100 celulares fossem levados. Mais uma notícia, olha, em Taiwan, gente, Taiwan, na Ásia, vocês já ouviram falar de Taiwan? Fica na Ásia, no continente asiático. Uma máquina, olha só, é uma notícia para a gente descontrair mais. Uma máquina, ela imprime, sabe o quê? O rosto do cliente na espuma do café. Você vai à cafeteria, a cafeteria tem esse diferencial, porque é uma disputa muito grande, né? Muitos comerciantes de café em Taiwan, e desses comerciantes, que tem uma cafeteria, quis fazer diferente. Ele mostrou o diferencial dele para atrair os clientes. Então ele imprime, ele tem uma máquina própria, ele adquiriu uma máquina que imprime o rosto do cliente naquela espuma do café. Pelo amor de Deus, até isso, né? Então o cliente vai lá, né? Acho que eles tiram a imagem do rosto do cliente, depois a máquina vai lá e coloca a imagem do rosto na espuma do café, né, por cima da xícara ali, na espuma do café, sai lá a imagem do rosto do cliente. Que coisa, hein? Até isso eles inventam. Coisa de Taiwan na Ásia. Olha, o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, passou por uma cirurgia, mas não é nada grave, né? Uma cirurgia simples, porque me parece que ele participou de um jogo de futebol, a popular pelada, né? Participou de um jogo de futebol e torceu a mão, o dedo, eu não sei, mas eu sei que ele está com a mão enfaixada, teve que se submeter a uma pequena cirurgia. Eu acho que o problema foi em um dos dedos da mão, ou mais de um, mas não foi nada grave. Ele continua exercendo a sua função no Executivo Estadual. Boa recuperação, governador, né? Tudo passa, né? Na vida, tudo passa. Olha, e o Flamengo, hein? O Flamengo está liderando o Campeonato Brasileiro com com 10 pontos, né? À frente do segundo colocado, que é o Palmeiras. Mas eu estava lendo uma reportagem e uma coisa que eu não sabia: o Flamengo não é um clube empresa. Foi o próprio presidente do Flamengo quem disse isso. Porque tem um projeto no Congresso Nacional que quer transformar os times brasileiros, os clubes, em empresas, clubes em empresas. Eu pensei que já existia clube empresa, tem alguns, mas eu pensei que o Flamengo já era um clube empresa. Mas o presidente do Flamengo disse que não é. O Flamengo não é um clube empresa, é uma associação. Pois é, uma associação. Quer dizer, tudo tem suas especificações. Então, clube empresa é uma coisa, associação é outra, tem instituto que é outra coisa, então, né, ONG é outra coisa. Pois é, tem essas coisas. Agora o Congresso Nacional está examinando um projeto querendo transformar os clubes em empresas, porque muitos desses clubes estão endividados. Inclusive, esses jogadores que ganham muito, 100 mil, 200 mil, tem jogador que ganha essas fortunas. A proposta do Congresso é de que eles tenham um contrato como PJ, pessoa jurídica, e não carteira assinada, porque isso aí prejudica muito o clube e as dívidas só vão aumentando. Vamos aguardar para ver, porque o projeto está em discussão no Congresso Nacional. Olha, em Guarapari, um supermercado pegou fogo, né? Eu não tenho detalhes, mas aconteceu e eu falo para vocês. Em Guarapari também, Guarapari cheio de notícias. Tem vezes que a gente não ouve falar nada de Guarapari. Aqui já tem essa notícia de um supermercado que foi
alvo de incêndio, de fogo. Teve também uma família que estava criando animais para vender a sua carne a fim de produzir linguiça, mas só que não era um animal próprio para fazer linguiça, e sim cães e gatos. Meu Deus do céu! Uma família então vendia carne de cão e de gato para fazer linguiça. Meu Deus do céu! Minha nossa, é picardia uma coisa dessa, hein? Picardia! Pelo amor de Deus! Ninguém merece uma coisa dessa, hein? Não é animal próprio para isso. Gato e cachorro é um animal doméstico, de estimação, pelo amor de Deus. E também uma menina e os seus pais foram feridos em Guarapari. Sabe por quê? Porque caiu um pedaço de concreto da varanda de um edifício. Pessoa passando embaixo, né? A menina passando, os pais também passavam, mas a menina foi atingida com mais vigor. Foi atingida mais... não sei nem como dizer, mas ela sentiu mais o impacto desse pedaço de concreto que caiu de uma varanda de um edifício em Guarapari. E você aí, que mora no edifício, as pastilhas do prédio estão todas bem fixas? Porque eu já vi em Colatina também cair pastilhas de prédio. De vez em quando é bom a gente fazer uma manutenção para não ter esses problemas, porque senão, né, as marquises dos prédios também devem ser vistoriadas, né, frequentemente. Então é só uma dica para não ter problema. Olha, mais uma notícia aqui: um dono de um bar foi morto em Viana. O dono de um bar, gente, ninguém entendeu por que mataram esse dono de um bar que tinha piscina, mesa de sinuca, o pessoal se divertia no bar, não se sabia nenhum problema existente entre o dono do bar e outra pessoa, e de repente, no último fim de semana, esse dono de bar em Viana foi morto. Ele era muito querido e agora espera-se a investigação para que a polícia esclareça o que houve. Um irmão da vítima chegou, inclusive do Rio de Janeiro, parece que ele não mora aqui, o irmão da vítima chegou para verificar o que tinha ocorrido, para ser comunicado. Parece que era o único parente dele, do dono do bar da vítima. E agora só sobrou ele como irmão. Então é algo bem triste, né? Um bar bem frequentado, uma pessoa benquista, esse dono de bar, e de repente é morto nessa onda da violência urbana. Olha, mais uma notícia boa. O fotógrafo Sebastião Salgado, brasileiro, recebeu 25 mil euros. Olha, é um prêmio, ele ganhou esse prêmio na Alemanha. É um prêmio para o fotógrafo mais famoso do Brasil, que gosta de fotografar em preto e branco. Mas ele não faz só fotografia. Ele também tem um projeto ambiental em Aimorés, município vizinho aqui de Colatina, né, na divisa com Minas Gerais. Um abraço, então, para todos vocês que trabalham no projeto Terra, do fotógrafo famosíssimo Sebastião Salgado. Olha, gente, desperdício. Essa matéria eu vi no Bom Dia Espírito Santo. Desperdício de alimentos. A informação é de que 26 milhões de toneladas por ano são desperdiçadas. 26 milhões de toneladas. Nossa, quantas toneladas de alimento jogado fora, hein? Pelo amor de Deus. Não é picardia uma coisa dessa? Quantas pessoas poderiam ser alimentadas com 26 milhões de toneladas de alimento? Puxa vida, né? E o brasileiro tem um hábito muito ruim: deixar comida no prato. Eu não deixo. Eu já parei com isso há muito tempo. Tomei consciência. Depois que eu vi aqueles nossos irmãos da África, da Biafra, por exemplo, né? Na Biafra tem uns nossos irmãozinhos lá que vivem no osso puro. A gente olha para a barriga assim, vê até os ossos da costela. Então, desde que eu vi aquilo, as primeiras fotos que eu vi, nunca mais deixei nada no prato. Eu como tudo, coloco a quantidade que eu vou comer. Não pode comer com os olhos não, gente. Tem gente que chega assim, olha a comida,
Quer comer com os olhos? Enche o prato. Bota um pouquinho, depois bota mais um pouquinho se tiver mais vontade, para não jogar fora. O alimento é muito precioso, não se deve jogar fora. Quando você está em casa, você pode inclusive guardar, né? Você que mora sozinho, guardar o restante do seu prato para você comer depois. Não jogue fora. Mas é um mau hábito do brasileiro deixar comida no prato. Agora tem um problema também. A lei não, por exemplo, em restaurante, a lei não permite dar, quando se deixa alguma coisa no prato, não permite dar aquele alimento para uma pessoa, mesmo que seja um mendigo, uma pessoa em situação de rua, não permite dar. Porque se a pessoa passar mal, essa lei brasileira aí, a lei sanitária, ela vai penalizar quem ofertou a comida. Então é algo bem difícil da gente tratar, né? Então joga-se fora porque a comida está boazinha, joga-se fora porque a lei não permite e tal. É uma situação muito difícil. Eu não vou nem entrar nos pormenores porque não adianta. Vamos lá para outra notícia. No bairro Nova Palestina, é isso mesmo? No bairro Nova Palestina, um homem atacou com 2 facas os fregueses. Que é isso? Uma pessoa ficou ferida. Foi na tarde de domingo. Tempos depois ele foi detido, esse acusado. Ele ficou ferido também porque os moradores foram para cima dele. Os populares foram para cima dele. E ele acabou sendo levado sob custódia para um hospital. Nova Palestina, em Vitória. Que é isso? O homem com 2 facas, hein? Olha, e os empresários brasileiros estão esperando melhorias agora com a lei que simplifica a vida do empreendedor. É a lei assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei que estabelece a simplificação para abrir um negócio. Muitos negócios de empreendedores de baixo risco, baixíssimo risco, não necessitam mais daquela burocracia de alvará, de licença para funcionar. Então, é a liberdade econômica. Então, o que se tem na mente de muitos empresários é que vários outros empreendedores que estavam, às vezes, parados, pensando se iam começar a ter o seu negócio próprio, agora vão fazer isso por causa da lei de liberdade econômica que simplifica a abertura de negócios. Vamos esperar, porque os empresários dizem que abrir um negócio comercial, às vezes, é até factível, mas manter é que não é fácil. Então, o aconselhamento que se dá é: pense naquilo que você vai fazer, naquele ramo que você vai entrar. Procure saber se há disponibilidade para você negociar aquilo que você se propõe. Porque você vai ter que conquistar clientes, vai ter que pagar impostos, são desafios. Procure o Sebrae para se orientar. O Sebrae é muito acessível para orientar. Há inclusive cursos gratuitos e outros cursos com preços baixíssimos que dá para você que quer investir, participar, tá bom? Então, é importante. Olha, em Laranjeiras, na Serra, um engenheiro morreu no domingo. Um engenheiro morreu no domingo numa colisão. Ele bateu num poste. Meu Deus do céu, não é fácil, né? Quando acontecem essas coisas, a gente tem que registrar. Um jovem engenheiro bateu num poste e veio a óbito. Minha nossa, né? Nossos sentimentos à família. Agora vamos às manchetes. Manchetes do jornal desta segunda-feira já? Ou de domingo? Peraí, eu vou falar as manchetes do jornal de domingo, né? Domingo. Manchetes do jornal A Tribuna de domingo, jornal impresso, porque eu gosto de passar para vocês essas informações, visto que é difícil você conseguir as notícias impressas pela internet, pelo menos imediatamente
é difícil. Então, o que eu faço? Passo aqui as manchetes, você depois vai pesquisar e com o tempo o jornal mesmo disponibiliza todas essas informações. Vamos lá, a tribuna de domingo, dia 20 de outubro de 2019. Novas técnicas de beleza para ficar 10 anos, até 10 anos mais jovem. Entre as novidades já acessíveis no estado está o uso de fios especiais que permitem redefinir o contorno do rosto. Há também a harmonização facial feita com gordura do paciente. Essa harmonização eu já ouvi falar. AT em família. Especialistas antecipam o que deverá se destacar no verão. Regina Navarro. O medo da solidão provoca muitas opções erradas. Coluna do Estadão. Bruno Covas deve deixar as finanças da capital paulista arrumadas. Painel, coluna Painel. Aliados acham que a viagem internacional de Bolsonaro vai ajudar a amenizar a crise no PSL. Gilmar Ferreira, um comentarista esportivo. Uma vitória do Fla obriga o Palmeiras e Santos a vencerem seus jogos. Famílias onde só nascem mulheres. Médicos afirmam que geneticamente é apenas uma questão de coincidência. A aposentada Nilde Carlesso, que tem 6 irmãs com as 3 filhas e 2 netas. A gente se diverte muito, ressalta a filha Mariana. Né? Isso está na legenda da fotografia. Precisamos formar médicos melhores. Outra manchete de A Tribuna. Olha aí, precisamos formar médicos melhores. Messi, o cão-herói, vira rei das selfies. Humor, hipnose, dança para vencer a timidez. São as manchetes do jornal impresso A Tribuna de ontem, domingo, dia 20. E esta é a edição de segunda-feira do Web Jornal do Paulo Maciel, dia 21 de outubro de 2019. Shalom Adonai, expressão hebraica que quer dizer a paz do Senhor. Maranata, ou Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico quer dizer Senhor, vem, a segunda vinda de Cristo para nos levar para a eternidade. E tem mais uma aqui do hebraico, El Shaddai, Deus onipotente, Ele proverá. Acredite, Deus providenciará.